Saber Direito desta semana é sobre os servidores públicos e a Constituição Federal. As aulas abordam o concurso público, a estabilidade, o estágio probatório, processo administrativo disciplinar e muito mais. As aulas são com o professor Estevão Freitas. Olá pessoal, sou o professor Estevão Freitas, estamos aí na nossa última aula aqui no Saber Direito, falando sobre servidor público. E o tópico da nossa aula agora é processo administrativo disciplinar. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos sobre concurso público, nós falamos sobre estágio probatório e estabilidade, falamos também sobre forma de provimento, falamos sobre forma de vacância e agora na nossa última aula vamos falar sobre processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, para você ter um processo administrativo disciplinar, você tem que lembrar das penalidades. Quais são as penalidades possíveis que um servidor público pode sofrer? Ele pode sofrer uma advertência, ele pode sofrer uma suspensão, que pode chegar até 90 dias, né? Ele pode ter uma demissão, ele pode ter uma destituição de um cargo comissionado, não é isso? Logicamente, a gente falando de cargo comissionado. Mas quando a gente fala do cargo efetivo, lembrando, quando a gente trata do cargo efetivo, neste caso aí nós temos a chamada demissão, advertência ou suspensão do cargo. Lembrando que se for uma advertência, se for uma suspensão até 30 dias, aí ele não responde um processo administrativo disciplinar. O que na verdade nós teremos será a chamada sindicância, tá? Agora, se for uma suspensão superior a 30 dias ou um caso de demissão, ou mesmo caso de destituição, neste caso nós teremos a obrigatoriedade na via administrativa do processo administrativo disciplinar. Nós vamos diferenciar a sindicância do processo administrativo. No processo administrativo a gente vai falar sobre o rito sumário e vamos falar sobre o rito normal, que é o chamado rito ordinário. Mas antes eu queria falar com vocês da chamada responsabilidade do servidor. A gente está falando do servidor público, então é importante tratar da chamada responsabilidade desse servidor, beleza? Então vamos lá. O servidor público ele pode responder administrativamente, ele pode responder civilmente, ele pode responder penalmente. Por um fato que esse servidor praticou, ele pode responder, pessoal, nessas três esferas: administrativa, civil e penal. Aí é importante você anotar. As ações são cumulativas e são também independentes. Percebam, as ações são cumulativas e também serão independentes. Quer dizer o quê? Eu posso responder um processo administrativo, eu posso responder um processo civil e eu posso responder um processo penal no mesmo momento. São três processos distintos. Estevão, explica isso melhor. Vamos lá para um exemplo. Vamos imaginar que eu sou servidor público, eu esteja dirigindo o carro da administração pública, beleza? Estou lá na via pública, dirigindo o carro da administração pública, e aí eu olho o celular. Posso fazer isso, pessoal, dirigindo? Não, mas vamos imaginar que eu fui imprudente e olhei o celular. Ao olhar o celular, eu acabei batendo no carro da frente, porque o sinal estava vermelho, eu não tive tempo hábil para isso, né? Tirou totalmente o meu reflexo, tá? Essa vista ao celular, e eu acabei batendo no carro de um particular. Percebam, com a batida no carro do particular, inclusive, eu gerei também, a pessoa bateu a cabeça, vamos imaginar, no volante e se machucou, ocasionando uma lesão corporal. Percebam, então eu tenho no caso aí um dano ao patrimônio público, porque o carro da administração amassou. Um dano ao patrimônio particular e, além disso, nós temos aí uma lesão corporal. Eu posso responder por crime de dano, crime de lesão corporal no âmbito penal, então processo penal. Eu posso responder ainda pelo prejuízo que eu causei ao particular, a uma ação civil, e eu ainda respondo um processo administrativo disciplinar por ter batido aí e gerado um prejuízo para a administração pública. Porque pela teoria da responsabilidade objetiva, esse particular muitas vezes ele vai entrar com ação contra o Estado. E aí o Estado terá uma ação regressiva contra a minha pessoa, que neste caso aí seria um servidor público, entenderam? Então, perceba, eu tenho aí um processo administrativo, eu tenho um processo civil e um processo penal. São independentes, são cumulativos, percebam, e também são independentes entre si. Agora, essa independência entre os processos cíveis, administrativo e penal, ela é absoluta? Ó a pergunta. Esta independência da qual a gente está falando aqui, entre os processos, ela será absoluta?
Vamos lá então. Pessoal, ela não será absoluta. O processo penal pode interferir no processo civil administrativo. Estevam, pode? O processo penal, então, ele pode interferir no processo administrativo, no processo civil? Pode. Se no âmbito penal, lembrando que o âmbito penal é em que você tem, é o processo em que você teria mais direito à ampla defesa, mais direito ao contraditório, já que é ele que pode trazer como consequência o cerceamento da sua liberdade de locomoção. Então é aquele que você tem mais direito à ampla defesa, mais direito ao contraditório. Então perceba o seguinte, pessoal, se for provado no âmbito penal que houve a negativa de autoria, percebam, ou a inexistência do fato, o que é a negativa de autoria? Foi provado que não foi o Estevam que praticou a conduta, foi o João, não foi o Estevam. Se for provada a negativa de autoria, ou se for provado a inexistência do fato, quer dizer o quê? O fato sequer existiu, as outras ações serão afastadas. É o que a gente fala de elididas. Ou seja, se for provado que foi absolvido penalmente por negativa de autoria ou inexistência do fato, as outras ações serão afastadas. Ok? Então, penal pode interferir no civil e no administrativo. Aí você pode questionar, Estevam, e se porventura o cara foi absolvido sim no âmbito penal, mas ele foi absolvido por qualquer outra hipótese? Exemplo, insuficiência de provas. Que lembrando que nós temos um brocádio dentro do direito penal e no direito processual penal que diz in dubio pro réu, na dúvida a favor do réu. Se ele foi absolvido por insuficiência de provas no âmbito penal, não quer dizer que não haja prova suficiente no âmbito civil, ou não quer dizer que não há prova suficiente no âmbito administrativo. As outras esferas, os outros processos continuarão, é o que a gente vai chamar, que os outros processos vão subsistir, vão se manter nesse caso. Por quê? O processo penal só interfere no processo administrativo ou no processo pessoal civil, se for no caso de negativa de autoria ou inexistência do fato. Em qualquer outra hipótese, seria chamada o princípio da falta residual, né? Que seria exatamente o quê? Pararia o processo penal, mas manter-se-ia o processo administrativo e o processo civil. É o chamado princípio da falta residual. Ficou claro isso? Então, o servidor, ele é responsável por seus atos. Sendo responsável pelos seus atos, o que ele pode responder? Ele pode responder administrativamente, ele pode responder civilmente, ele pode responder penalmente pelo mesmo fato. Sendo que o penal pode interferir nas outras esferas, desde que seja por negativa de autoria ou inexistência do fato, tá? As outras ações ficarão afastadas, elididas. Porém, se for por qualquer outra hipótese que ele seja absolvido do âmbito penal, nós teremos aí o princípio da falta residual e aí ele continuará respondendo às outras ações, tanto a administrativa quanto a civil, inclusive podendo ter uma condenação no âmbito civil e no âmbito administrativo, beleza? Uma coisa importante também a ser tratado, pessoal, é a questão da presença do advogado no processo administrativo. Agora, voltando ao processo administrativo. O advogado, o servidor, ele não é obrigado a colocar no processo administrativo o advogado, ok? No processo administrativo, simplesmente, ele pode fazer a sua própria defesa. A presença do advogado, ela é facultativa. Isso é importante para quem faz concurso público. É perguntado demais se a presença do advogado, o exemplo, no concurso público, ela seria obrigatória. A presença do advogado seria facultativa. É diferente lá do processo, tá? No processo civil ou mesmo no processo penal. No processo administrativo, a presença do advogado é facultativa. E aí é quando a gente fala tanto da sindicância ou no normal processo administrativo disciplinar, seja pelo rito sumário, seja pelo rito ordinário. Inclusive, nós temos jurisprudência acerca do assunto. Perceba, ó, nós temos aí a súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, que fala assim, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Então, perceba, olha o que diz aqui a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Em outras palavras,
você não ter uma defesa técnica por advogado, ou seja, com alguém com, teoricamente, com a capacidade postulatória dentro do processo administrativo disciplinar, ele não vai ofender o texto constitucional. É isso que diz essa súmula do Supremo Tribunal Federal, exatamente para confirmar o que eu acabei de dizer aqui para vocês. Ficou claro isso, pessoal? Importante, hein? Beleza. Então, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que o servidor público ele pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente ou penalmente pelo mesmo fato, que as ações são cumulativas e essas ações são independentes. Que o penal pode interferir sim nas outras ações, desde que seja por negativa de autoria ou inexistência do fato, a absolvição no âmbito penal. Mas vamos focar agora, pessoal, o processo administrativo. Nós temos, então, algumas penalidades que podem ser aplicadas ao servidor. Nós temos, um exemplo, a advertência, nós temos a suspensão e nós temos a demissão. Se for um caso de advertência ou um caso de suspensão até 30 dias, percebam, você não necessitaria de um processo administrativo disciplinar. Você poderia ter uma sindicância. Por quê? Da sindicância, pessoal, a sindicância ela vai ter, é como se fosse uma análise prévia para investigar exatamente o que aconteceu. Ela terá um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Quais seriam as consequências da sindicância? A sindicância ela pode gerar o quê? O arquivamento do processo de sindicância, ok? Ao final da sindicância pode ser verificado que não tem nada a ser aplicado de penalidade ou que o cara é inocente, então será arquivado esse processo de sindicância. Agora, a sindicância também pode ter como consequência a aplicação de penalidades. E quais seriam essas penalidades? A advertência ou suspensão até 30 dias. Então, Estevam, através de uma sindicância, pode gerar uma penalidade? Pode. A penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Beleza? Por que eu digo isso? Se a suspensão é superior a 30 dias, ou se é um caso de demissão, ou mesmo destituição de cargo comissionado, aí, pessoal, a sindicância ela não vai ter competência. Quem vai ter competência é o processo administrativo disciplinar. Beleza? Olha a grande diferença, então. Da sindicância, a gente pode ter, lembrando, sindicância de prazo de 30, prorrogar por mais 30. Ela pode ter como consequência o arquivamento do processo de sindicância, ela pode ter a aplicação da penalidade, que vai ser de advertência ou suspensão até 30 dias. Se na sindicância, ao final da sindicância, for verificado que a penalidade a ser aplicada é uma penalidade superior a uma suspensão de 30 dias, a terceira consequência da sindicância vai aparecer, que é exatamente a abertura do processo administrativo e disciplinar. Ah, Estevam, então quer dizer que, como consequência da sindicância, a gente pode ter abertura do PAD? Pode. Como consequência da sindicância, doutor, a gente pode ter a abertura do processo administrativo disciplinar. Estevam, uma dúvida. Para eu poder ter um processo administrativo disciplinar, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma sindicância prévia? Não. Perceba, olha o cuidado. Eu disse a vocês que pode gerar da sindicância um PAD. Da sindicância, ela pode ter como consequência um processo administrativo disciplinar. Porém, isso não quer dizer que seja imprescindível, tá, para a abertura do processo à sindicância. Vamos imaginar que o servidor seja acusado de crime contra a administração pública. Um ato de improbidade administrativa também, exemplo. Vai se abrir, então, neste caso, sindicância? Eis a pergunta. Não, pessoal. Neste caso, não será aberto sindicância. Neste caso, o que nós teremos? Nós teremos direto um processo administrativo disciplinar. Se você já tem elementos e verifica durante esses elementos probatórios que é caso de demissão, para que você vai abrir, doutor, uma sindicância? Porque você sabe que a sindicância ela não terá competência para, ao final, aplicar a penalidade de demissão. Então, você pode já de pronto abrir um processo administrativo disciplinar e não uma sindicância, percebam? Em outras palavras, para a abertura do processo administrativo disciplinar, não há necessidade, não é imprescindível a abertura prévia de sindicância. Pode ter PAD sem abertura de sindicância, se já tiver todos os elementos fáticos, probatórios para abertura diretamente de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, não haveria necessidade de você abrir uma sindicância prévia. Porém,
Nós sabemos que uma das consequências da sindicância pode ser exatamente o processo administrativo disciplinar. Então, lembrando, a sindicância pode ter como consequência o arquivamento do processo de sindicância, ela pode ter como consequência, aí percebam, pessoal, a aplicação das penalidades de advertência e suspensão até 30 dias, ou ela pode ter como consequência a abertura de um processo administrativo e disciplinar quando ela entender que a penalidade ou é superior a uma suspensão de 30 dias ou mesmo é um caso de demissão. Ok? Ficou claro isso? Então, lembrando aí, pegando aí como base então para a gente poder entender essa ideia aí da sindicância. Beleza, sabemos a sindicância. Agora vamos falar de processo. Nós vamos ter processo pelo rito sumário e nós vamos ter processo pelo rito ordinário, beleza? Processo pelo rito sumário, processo pelo rito ordinário. Porém, antes da gente falar sobre processo, rito sumário e ordinário, vamos ver uma questãozinha? Vamos lá, pessoal. Uma questão para a gente poder exemplificar. Olha a nossa questão. Um servidor lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte procedeu de forma desidiosa no exercício das atribuições do cargo. Para essa conduta, a Lei 8.112 prevê a penalidade de suspensão, demissão, advertência e multa. Será que seria suspensão? Será que seria demissão? Será que seria, neste caso, advertência ou meramente uma multa, pessoal? Então, vamos lá. Se ele procedeu de forma desidiosa, o que vai gerar para ele pode ter como consequência a demissão, alternativa B de bola, beleza? Pode gerar para ele a demissão, ok? Então perceba o seguinte, pessoal, um exemplo, nós vamos ter o artigo 117, que vai falar de penalidades, nós teremos também o artigo 132, que vai falar dos casos de demissão do serviço público, tá? O artigo 117 vai fazer uma mescla entre casos de advertência, casos de suspensão, casos de demissão. Já o artigo 132 ele é bem específico, isso eu estou falando da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, beleza? Então, o artigo 117 ele vai fazer uma mescla de penalidades, atribuindo penalidades, advertência, suspensão e demissão. E já no artigo 132 é um artigo bem específico para hipóteses de demissão, beleza? Só para você entender e pegar o gancho aí dessa primeira questão que nós vimos. A gente estava falando, então, antes da questão, que a gente já tinha falado sobre sindicância, agora a gente vai falar o quê? Do processo pelo rito sumário e processo pelo rito ordinário. A diferenciação do processo pelo rito sumário e ordinário. Primeira coisa, processo pelo rito sumário, nós temos 3 hipóteses que vão gerar o chamado rito sumário. O rito sumário, pessoal, ele é um rito mais rápido. Ele vai ter um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. Perceba que ele é menor que a sindicância, porque a sindicância é 30, prorrogado por mais 30. O processo pelo rito sumário é 30, prorrogado por mais 15 dias. Estevam, e quais seriam as hipóteses que nós podemos levar em consideração para o rito sumário? Vamos lá. O processo pelo rito sumário, nós temos o seguinte, nós temos abandono de cargo, seria a primeira hipótese. Estevam, como que seria mesmo o abandono de cargo? Beleza, a gente viu isso na aula anterior. Nós temos o seguinte, mais de 30 dias em falta. Abandono de cargo seria configurado em mais de 30 dias de faltas consecutivas, tá? Então, você faltou mais de 30 dias consecutivas, tá? Sem, neste caso, logicamente, sem justificativa. Gerará abandono de cargo. Vai abrir-se um processo contra você pelo rito sumário. Primeira hipótese, então, do rito sumário. Segunda hipótese do rito sumário também está ligada à assiduidade, que nós já vimos na aula anterior. A chamada inassiduidade habitual. Então, a segunda hipótese, então, nós temos a chamada inassiduidade habitual, que seria faltar a serviço, tá? Por 60 dias, aí não é mais de 60, doutores, é 60, intercalados, ou seja, interpolados, durante o período de 12 meses. Então, durante um ano ali, o cara é muito faltoso, faltou diversas vezes, faltas injustificadas. Então, neste caso, nós poderá gerar para ele uma demissão através da inassiduidade habitual. E esta inassiduidade habitual vai ter também um processo, um PAD,
só que um PAD pelo rito sumário, tá? Um PAD pelo rito sumário. Uma outra hipótese, pessoal, do rito sumário é a acumulação ilícita de cargos públicos, tá? A acumulação ilícita de cargos públicos. Qual é a regra dentro do serviço público? A regra é da não acumulação de cargos públicos, ok? A regra é de você não poder acumular cargos públicos. Mas a própria Constituição Federal vai trazer exceção. Exemplo, nós temos aí, pessoal, 2 cargos de professor. Lógico, lembrando que para ter essa exceção, que seria a acumulação lícita de cargos públicos, que seria exceção, já que a regra é da não acumulação, existe um pré-requisito para você acumular dentro das exceções: compatibilidade de horários, tá? Então, a regra é você não acumular, mas dentro das exceções, para você poder ter essas exceções, você tem que ter uma compatibilidade de horários. Então, 2 cargos de professor. Um cargo de professor e outro de técnico ou científico. Um exemplo, um científico na área de pesquisa. Técnico, cuidado, pessoal. Técnico não é o nome do cargo, não, percebam. Não é o nome do cargo. Porque às vezes você vê lá, o cara é técnico administrativo de um órgão. Tem nada a ver com o nome do cargo. Cargo técnico, doutores, se você quiser anotar aí, é aquele que exige uma habilitação específica. Para ser cargo técnico, ela vai exigir uma habilitação específica. Um exemplo, se eu sou administrador de um órgão, eu fiz um concurso para administrador, eu preciso ser formado em administração. Então, tem um cargo técnico, é um cargo que exige uma natureza, uma formação específica. Não, eu sou advogado no órgão, beleza, é um cargo técnico, exige uma formação específica, ser bacharel em direito. Não, eu sou, vamos imaginar, contador do órgão, é um cargo técnico, exige uma formação específica. Então, eu posso ter esse cargo técnico e eu também poderei exercer o cargo de professor, desde, lógico, que compatível o horário. Agora, pessoal, nós temos então 2 cargos de professor, nós temos um cargo de professor e outro de técnico ou científico. E a terceira hipótese são 2 cargos da área da saúde. Um exemplo, 2 cargos de médico, cargo de enfermeiro, são aqueles cargos específicos, estou dando apenas exemplo, tá? Cargos que são considerados aí da área da saúde. Se houver compatibilidade de horários, você também poderá acumular. Então, quais são as hipóteses previstas? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro de técnico ou científico e 2 cargos da área da saúde. São as hipóteses previstas excepcionalmente, lembrando que a acumulação de cargos é um ato excepcional, porque a regra você não pode acumular. Estevam, se eu estiver fora dessas hipóteses, se você estiver fora dessas hipóteses, você tiver 2 cargos públicos, você está acumulando ilicitamente cargo público. E se você está acumulando ilicitamente cargo público, neste caso aí, você vai responder um processo administrativo disciplinar pelo rito sumário, beleza? Na verdade, quando há acumulação ilícita de cargos, é dado um prazo para você fazer opção entre um ou outro. Se você optar dentro do prazo, você será considerado servidor de boa fé, arquivando então um processo contra você. Caso contrário, você poderá ser demitido dos cargos da qual você está acumulando ilicitamente. Então, só para lembrar aqui, quais são as hipóteses, então, de eu responder um processo pelo rito sumário? Pelo rito sumário, eu tenho as seguintes hipóteses: abandono de cargo, inassiduidade habitual e acumulação ilícita de cargos públicos, tá? Abandono de cargo, inassiduidade habitual, tá? E acumulação ilícita de cargos vai gerar processo administrativo. Não é sindicância, doutor. É processo administrativo, mas é um processo administrativo pelo rito sumário. Prazo do rito sumário, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Não confundir com a sindicância, que o prazo é de 30 dias na sindicância, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? Então, o prazo da sindicância acaba sendo um pouco maior do que o processo pelo rito
sumário. Mas lembrando que o rito sumário é um rito excepcional. Porque a regra que nós temos de processo, toda vez que a gente fala em regra, a gente está falando em algo ordinário. Um exemplo, uma lei normal seria uma lei ordinária, diferente da lei complementar. Então, a sessão ordinária são sessões normais. Então, o ordinário está discutindo a questão da normalidade. Então, o processo pelo rito ordinário seria um processo pelo rito normal. E aí, a gente tem que começar a adentrar esse tipo de processo, beleza? Vamos lá. Então, nós temos o seguinte: o processo pelo rito ordinário serão para outras hipóteses, que não sejam essas três que eu citei, e que gerem suspensão superior a 30 dias, ou caso de demissão, ou mesmo destituição de cargo comissionado. São exemplos aí. Então, você teria que responder um processo administrativo ou disciplinar. Primeira coisa que é importante: qual o objetivo de um PAD? Qual o objetivo de um processo? A finalidade de um processo, pessoal, não é somente apurar a infração. Lógico que o objetivo de um processo vai ser apurar a infração. Mas não é somente apurar a infração, é apurar a infração e dar direito ao servidor de apresentar a sua defesa. Então, percebam, um PAD, ele tem como objetivo apurar uma infração, mas não somente exclusivamente isso. É apurar a infração e também dar direito ao servidor de apresentar a sua defesa, a sua versão sobre os fatos. Lembrando que o servidor público ele só poderá, no caso de demissão, ser demitido ou através de um processo administrativo disciplinar em que é dado a ele, lembrando, no PAD, ou a ampla defesa e o direito ao contraditório. Ou ele pode ser também demitido através de uma sentença judicial transitada em julgado. Então vamos lá. A autoridade competente, cada órgão dentro do seu regimento interno terá uma autoridade competente. Essa autoridade competente, através de uma portaria, ela vai instaurar o PAD, o processo administrativo disciplinar. Só que essa autoridade competente não será ela que vai conduzir diretamente o PAD. Ela vai nomear uma comissão, tá? Esta comissão será composta por 3 servidores estáveis. Então, será nomeada uma comissão, a gente está falando de PAD, rito ordinário, fique claro isso, será nomeada uma comissão, essa comissão será composta por 3 servidores estáveis. Dentro desses 3 servidores estáveis, será nomeado o seu presidente, o presidente da comissão. Esse presidente da comissão, pessoal, será o quê? Ele terá hierarquia igual ou superior à do indiciado. Percebam, o presidente da comissão que conduz o PAD, ele vai precisar, além de ser estável, né, ele precisa ter hierarquia igual ou superior à do indiciado, ou grau de formação igual ou superior à do indiciado, beleza? E aí, então, a partir de então, vai ser esta comissão que vai analisar o processo administrativo disciplinar, ok? Beleza? Então, nós teremos uma comissão composta por 3 servidores estáveis. Dentre elas, nós teremos aí um nomeado como presidente. Esse presidente precisa ter hierarquia igual ou superior à do indiciado ou grau de formação igual ou superior ao do indiciado, beleza? Pausando um pouco aí na comissão, vamos aqui ler mais uma jurisprudência acerca do PAD, do processo administrativo disciplinar. Nós temos o seguinte, ó. Súmula 22 do Supremo Tribunal Federal. O estágio probatório não protege o funcionário quanto à extinção do cargo, tá? O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo. Por que isso? Lembrando que a extinção do cargo pode gerar o quê, pessoal? A colocada em disponibilidade se ele for estável ou ele ser exonerado. Mas lembrando que a exoneração não é penalidade para ele. Então, ele estar em estágio probatório não vai protegê-lo. Nós temos uma outra súmula, que é a súmula número 18, também do Supremo Tribunal Federal, que diz: pela falta residual, quando ele fala pela falta residual, pelo princípio da falta residual, não compreendida da absolvição pelo juiz criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Beleza? O que ele quer dizer isso? É o que a gente já estudou. Ele quer dizer, essa súmula 18 do Supremo, que se for pelo princípio da falta residual, que quer dizer em outras palavras, o cara foi absolvido penalmente, mas não foi, percebo, ele foi absolvido penalmente, mas não foi por negativa de autoria nem inexistência do fato.
ele foi absolvido por qualquer outra hipótese. Exemplo, insuficiência de provas, tá? Então, se ele foi absolvido por qualquer outra hipótese que não seja negativa de autoria ou inexistência do fato no âmbito penal, ele continuará respondendo nas outras esferas. Exatamente aqui o que diz a súmula 18, que fala pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juiz criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Administrativa, inclusive, também é cível. E uma outra súmula que eu trouxe para vocês aí, a última, é a súmula 19 também do Supremo Tribunal Federal, súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, que vai dizer: é inadmissível segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo que se fundou a primeira. Então percebam, súmula 19 do Supremo Tribunal Federal vai dizer: é inadmissível segunda punição do servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira. Não tem como, então, ele ser condenado novamente, exatamente com base nos mesmos fatos que foram narrados na primeira condenação, na primeira punição dele, beleza? Entenderam exatamente o que trata. Mas vamos lá, pessoal, a gente estava falando então da comissão. Então essa comissão será composta por 3 servidores estáveis. Dentre elas será nomeado um presidente, que deverá ser, de hierarquia igual ou superior ao do indiciado, ou de grau de formação igual ou superior ao do indiciado. Seguindo aí, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter que essa comissão, então, ela vai conduzir o processo. Inclusive, a lei vai determinar que, logicamente, são pessoas que normalmente são servidores públicos. Então, se eles fazem parte da comissão, eles vão ter que tanto exercer a função, vai ter que compatibilizar as funções que ele já exerce no cargo com as funções, pessoal, que ele exerce dentro ali do PAD. Se for impossível ele compatibilizar as duas funções durante o tempo do processo administrativo, lembrando que o processo administrativo pelo rito ordinário é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, eles ficarão só por conta do processo administrativo. Aí eles vão entrar numa fase de instrução, em que eles vão ouvir testemunhas, eles vão fazer diligências, tudo que for necessário, a elucidação do fato. Porque depois disso eles vão citar o indiciado, vão citar aí o que a gente chama de réu na via administrativa, para poder apresentar a sua defesa no prazo legal, que normalmente se for um servidor 10 dias, se for mais de um servidor no processo, seria um prazo comum de 20 dias, para apresentar a defesa no prazo legal, beleza? Então primeiro você tem ali a fase da instrução, para depois você ter a fase da citação, para você poder ouvir ali o servidor, tudo bem? Mas antes da gente continuar, vamos para mais uma questãozinha. Nós temos o seguinte: assinale dentre as alternativas a seguir aquela que não constitui causa de demissão de servidor público nos termos da Lei 8.112. Inassiduidade habitual, será que gera demissão? A gente já falou sobre isso, vamos analisando aí. B, proceder de forma desidiosa. A gente fez, eu acho que a questão anterior, tratando exatamente dessa hipótese. Será que proceder de forma desidiosa não seria uma forma que gera demissão? Vamos então para a alternativa C. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Será que se ele for inabilitado de estágio probatório, geraria então a demissão desse servidor? E D. Receber presente de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Então percebam, pessoal, nós temos aí algumas alternativas e ele quer saber aquela que não geraria demissão. Lembre, que a gente viu na aula passada e um pouco já nessa aula. Se o cara é reprovado, se o servidor é reprovado no estágio probatório, se é insatisfeita as condições do estágio probatório, ele não é demitido, ele é exonerado. Se forem insatisfeitas os requisitos da responsabilidade, da assiduidade, da produtividade, da capacidade de iniciativa e disciplina, no estágio probatório, ele não será demitido, Ele será exonerado. Então, voltemos aqui à questão. A alternativa correta, então, a alternativa C. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, então, nós temos aí a alternativa C, que seria o gabarito, beleza? Então, vamos seguir aí, pessoal. Nós estamos falando da fase da instrução. Então, na fase da instrução, que você vai tomar os depoimentos, você vai fazer, no caso, a comissão, vai fazer as diligências necessárias, para só depois você poder citar o indiciado.
Então, você vai citar o indiciado para apresentar defesa no prazo legal. Estevam, se o indiciado não apresentar a defesa ou não foi encontrado, ele será considerado rével. O processo vai continuar sem a sua presença. Neste caso aí, vai ser nomeado um defensor dativo para apresentar a defesa no lugar do servidor. Então, se porventura o servidor não apresenta a defesa, né, neste caso vai ser nomeado um defensor dativo que vai apresentar a defesa no lugar do servidor, tá? Então, ele vai ocupar o lugar do servidor para a defesa daquele servidor. Ficou claro isso? Tranquilo. Então, neste caso aí, nós temos esse tipo de procedimento. E aí, pessoal, dentro dessa fase, é lógico que o servidor público, ele pode, achando necessário, ele pode apresentar os elementos de prova que ele achar. Ele pode apresentar prova ilícita? Não. As provas ilícitas deverão ser rechaçadas, deverão ser desentranhadas do processo. Processo administrativo não vai permitir utilização de prova ilícita. Estevam, não pode ser utilizado prova ilícita, mas é possível utilizar prova emprestada? Pode. O que seria uma prova emprestada? Prova emprestada é aquela que foi adquirida em um processo, percebam, é uma prova que foi adquirida em um processo e será transferida documentalmente para outro. Então, percebam, prova emprestada é aquela adquirida em um processo e ela é transferida documentalmente para outro. Exemplo, ela foi adquirida no processo civil e foi transferida para o processo administrativo. Ela foi adquirida no processo penal e transferida para o processo administrativo ou para o processo civil e vice-versa entre elas, sem problema nenhum. Estevam, pode emprestar prova do inquérito policial? Em regra, não. Por que não? Porque o inquérito policial, quem estuda em processo penal sabe, ele não vige no processo penal a ampla defesa e o contraditório, tá? Se não vige a ampla defesa ou contraditório, não se poderia ter prova emprestada, porque para ter prova emprestada tem que ter um respeito à disciplina legal da prova. E um dos respeitos à disciplina legal da prova é exatamente a ampla defesa e também a presença do contraditório. Ficou claro isso? Então percebam, pessoal, vamos lá. Então nós temos aí, a disciplina tem que respeitar a disciplina legal da prova, tem que ter o respeito à ampla defesa, tem que ter respeito ao contraditório. Então é isso que nós temos aí quando a gente fala exatamente do empréstimo de uma prova. É possível empréstimo de prova no processo administrativo? Sim, desde que respeite a disciplina legal da prova e desde que os processos sejam eivados de ampla defesa e de contraditório, que tenham ampla defesa, que tenham contraditório. Ficou claro? Ficou tudo certo aí? Beleza. Então, essa comissão, então, fez a fase da instrução e ela está aí também na fase, pessoal, da citação. Então, o servidor vai ter o prazo legal aí para apresentar a sua defesa. Caso não apresente, será nomeado um defensor dativo. Após isso, a comissão, então, ela vai produzir um relatório. E esse relatório, ele será conclusivo. Como assim, Estevam? Conclusivo. Neste relatório, a comissão tem que dizer qual seria a sugestão dela para a penalidade a ser aplicada. Porque ela pode sugerir o seguinte, ó, nós entendemos pelo arquivamento, ou seja, pela absolvição. Nós entendemos por uma penalidade. Aí você vai falar, Estevam, qual seria a penalidade possível através de um PAD? Qualquer uma. Normalmente a gente faz PAD para penalidade de suspensão superior a 30 dias ou demissão. Mas se afinal do PAD for verificado que a penalidade é algo menor, ou seja, uma suspensão de 10, uma suspensão de 15 dias, ou mesmo um caso de advertência, não teria problema nenhum. Porque do PAD pode gerar uma penalidade qualquer, logicamente. Agora, é diferente da sindicância. Você tem que ter o cuidado. Vimos que na sindicância só pode ser gerada penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias. Do PAD, não. Do PAD pode gerar qualquer uma dessas penalidades que nós já estudamos. Pode ser advertência, pode ser suspensão, pode ser demissão, né? A famosa destituição de cargo comissionado. Pode, pessoal. Por que isso? Porque neste caso aí, o que nós temos? Perceba, se o cara estiver aposentado, é chamada cassação de aposentadoria. Se o cara está em disponibilidade, é chamada cassação de disponibilidade.
Tá? Se o servidor tiver aposentado, tiver disponibilidade, nós teremos a cassação de aposentadoria, nós temos a cassação de disponibilidade. Então, por intermédio de um PAD, pode gerar todas essas consequências. Então, a comissão ela vai produzir um relatório. E esse relatório que a comissão vai produzir, ele é um relatório conclusivo, porque ele tem que dizer qual seria a sugestão de penalidade, que não é a comissão que vai aplicar, doutor. Quem vai aplicar a penalidade é a autoridade competente. Lembra da autoridade competente? É ela que vai aplicar a penalidade. Então, percebam, nós temos aí a autoridade competente que instaurou o processo, que nomeou a comissão para a avaliação do PAD e, ao final, ele vai receber todo esse processo que foi feito aí, na fase da instrução, na fase da tomada de depoimentos, na fase aí também da citação, por parte do réu, ou seja, do indiciado e das testemunhas. Ele vai criar um relatório e esse relatório será encaminhado à autoridade competente. Essa autoridade competente, então, é ela que vai aplicar a decisão. Se por lei for ela competente. Um exemplo, pessoal. Nós temos lá que a lei vai determinar, se for no Poder Executivo Federal, quem teria competência seria o presidente da República, que, na verdade, muitas vezes ele delega essa competência, tá? Mas a lei vai falar que é o presidente da República. No Poder Legislativo, o presidente das casas. No Poder Judiciário, o presidente vai estar atrelado lá ao tribunal, ok? São eles que vão ter competência para poder aplicar a penalidade de demissão. Então, se essa autoridade, que foi a autoridade que instaurou o inquérito, pessoal, lá do processo administrativo disciplinar, e essa autoridade ela não tem competência, então ela remete à autoridade, então, que tenha competência para poder aplicar a penalidade devida. É isso que nós temos. Estevão, se eu respondo um processo, eu posso recorrer desse processo? Pode. E eu, obrigatoriamente, para eu recorrer, eu tenho que utilizar a via administrativa? Vamos lá. Não, pessoal. Você pode recorrer, se você foi condenado, neste caso, e você, por exemplo, perdeu o cargo através da demissão, você pode recorrer administrativamente, como você pode recorrer também judicialmente. Então, você tem essas duas possibilidades. Você pode recorrer tanto administrativamente, quanto você pode recorrer judicialmente. Para você recorrer judicialmente, não há necessidade de, obrigatoriamente, você primeiro ir na esfera administrativa. Essa é a regra, inclusive, de recurso. Tá? A regra que nós temos geral é que para você recorrer judicialmente, você não necessitaria de primeiro fazer um recurso na via administrativa. Mas você tem essas duas possibilidades. Então, normalmente, a pessoa recorre na via administrativa, às vezes ela consegue na via administrativa, se ela não conseguir, ela pode recorrer ao Poder Judiciário. Estevão, se eu sou demitido, então, e eu conseguir provar judicialmente ou administrativamente que eu nunca deveria ter sido demitido. Eu provei que foi ilegal a minha demissão. Se você prova que foi ilegal a sua demissão, neste caso aí, você vai ser reintegrada ao cargo público, como a gente viu lá na nossa aula de número 3, quando a gente falou de forma de provimento. Você terá reintegração no cargo. Você vai voltar, dependendo de quanto tempo, independe de quanto tempo, você vai voltar ao cargo público, você será reintegrado e você terá direito a todas as vantagens que você perdeu enquanto esteve afastado. Então perceba, se eu sou demitido, eu tenho direito a recorrer? Tem. Você pode recorrer administrativamente ou você pode recorrer judicialmente. Sendo que você ganha administrativamente ou você ganha judicialmente, não interessa. Quando você recorre, você terá direito a todas as vantagens que você perdeu enquanto esteve afastado, porque você é reintegrado. Na verdade, a reintegração nada mais é do que a anulação da tua demissão. E lembrando que a anulação de um ato administrativo gera efeito ex tunc, retroage às origens do ato. Por isso que tudo que eu perdi enquanto eu estive afastado, ou seja, todas as minhas remunerações que eu perdi enquanto esteve afastado, eu vou receber de volta, ainda corrigido o tempo, né? Porque às vezes eu passei um tempo fora da administração pública. Esteve, quando você volta, se tiver alguém lá no teu cargo, porque, se dependendo do tempo, pode ser alguém que tenha assumido, um exemplo, um novo concurso público.
A pessoa que estiver ali, ela vai ter que sair. Se o ato não seria anulado e eu volto, gera efeito ex-tunc, então tudo que aconteceu durante aquele tempo ali vai ter que ser desfeito e a pessoa que está ali, ela vai ter que sair. Aí, Esteve, o que acontece com ela? Se ela for estável, ela pode ser reconduzida ao cargo anterior. Se ela não for estável, aí não existe diretamente previsão legal. Mas grande parte da doutrina diz que o cara deveria ser exonerado, já que foi a anulação de um ato administrativo, né? É uma grande discussão quanto a este fato aí. Importante saber, beleza? Então, você, neste caso aí, seria reintegrado. Se você consegue anular exatamente uma demissão, você é reintegrado com direito a todas as vantagens que você tinha enquanto esteve afastado. Ficou claro? Beleza, pessoal. Então, vamos para mais uma questão aqui para a gente poder solidificar o nosso conhecimento. Então, nós temos aí. Pelo exercício regular das suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativa, sendo que a. As sanções civis, penais e administrativas são inacumuláveis entre si. Será, pessoal, que você não poderia responder as três ao mesmo tempo? Vamos ver. B. A responsabilidade administrativa não fica elidida. Lembrando que elidida é afastada com a absolvição criminal, ainda mesmo que seja pela negativa do fato e da autoria. Será que, se for absolvido pela negativa do fato e da autoria, isso não iria afastar as outras esferas, seja administrativa, seja civil? Vamos ver. C. A responsabilidade civil fica afastada no caso de ocorrência de prescrição da punibilidade. Será que, se houve uma prescrição da punibilidade, um exemplo, no âmbito penal, isso vai interferir no âmbito civil? Vamos ver isso aí também. D. A responsabilidade administrativa do servidor fica afastada com a absolvição criminal, se negada a existência do fato ou da autoria. Vamos lá então, pessoal, lembrando. Lembrando o seguinte, tá? A responsabilidade, para responder essa questão. A responsabilidade, se você praticou um ato ilícito, uma irregularidade, você pode responder administrativamente, você pode responder civilmente, você pode responder penalmente. As ações são cumulativas e são também independentes, né? Ações cumulativas, ações independentes. Vimos que essa independência ela não é absoluta, é uma independência relativa. Por quê? Se você for absolvido penalmente por duas hipóteses, ou negativa de autoria ou inexistência do fato, a esfera penal vai interferir nas outras esferas, serão afastadas as outras esferas. Esteve, se eu sou absolvido por outra hipótese, aí nós temos o chamado princípio da falta residual e aí continua tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil. Então, voltemos aqui à questão. A diz as sanções civis, penais e administrativas são inacumuláveis, é errado, porque elas são acumuláveis. A B, a responsabilidade administrativa não fica afastada, ou seja, elidida, com a absolvição criminal, ainda que seja pela negativa do fato ou da autoria. Errado. Se for pela negativa do fato ou da autoria, pessoal, sim, o processo, tanto o administrativo quanto o civil, ficariam afastados. C. A responsabilidade civil fica afastada no caso de ocorrência de prescrição de punibilidade. Não. Continua a responsabilidade civil, continua a responsabilidade administrativa, se lá ainda tiver condição de aplicar a penalidade ou a sanção civil. Então, só sobrou a D, né? A responsabilidade administrativa do servidor fica afastada com a absolvição criminal, se negada a existência do fato ou da autoria, exatamente a alternativa. Então, essa questão tem como gabarito a alternativa D. A responsabilidade administrativa do servidor fica afastada com sua absolvição criminal, se negada a existência do fato ou da autoria. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, seguimos aqui o nosso estudo. Nós estávamos falando que você, o servidor público, você pode recorrer. Se você for demitido, você pode recorrer. Você pode tanto recorrer administrativamente, quanto você pode recorrer no âmbito judicial. Para você ir para o âmbito judicial, você não necessita obrigatoriamente primeiro esgotar a esfera administrativa, você poderia ir direto para a via judicial. Lembrando que, sendo pela via administrativa, sendo pela via judicial, se porventura você provar que você não deveria ter sido demitido,
o que vai acontecer neste caso? Você será reintegrado ao cargo público com direito a todas as vantagens que você perdeu enquanto esteve afastado, porque, na verdade, o que nós temos aí é a anulação de um ato administrativo anterior que foi eivado de ilegalidade, ok? Beleza, pessoal. Nós também sabemos que a própria Lei 8.112, ela vai falar então dessa revisão, né? E ela vai dizer uma coisa bacana, da revisão do processo não pode gerar uma reforma em desagrado ao servidor público. É o que nós chamamos da revisão do processo, não pode gerar o chamado reformatio impégios. Não pode, da revisão de um processo administrativo disciplinar, reformar para agravar a situação do servidor. Em outras palavras, ou mantém a decisão proferida ou melhora essa decisão proferida. Não pode agravar a situação da revisão, não pode, dentro do processo administrativo disciplinar, versado pela Lei 8.112/90, tá? Lembrando que nós estamos enfatizando aqui o processo administrativo disciplinar, versado pela Lei 8.112/90, de 1990, da revisão do processo, não pode já gerar um agravamento daquela sentença, daquela decisão, ou seja, não gera o reformatio impégios. Pode gerar o reformatio in melius, que é reformar para melhorar, mas reformar para piorar, não. A Lei 8.112, neste caso, ela não permite esse tipo de coisa. Tudo bem? Beleza. Então, com isso, pessoal, vamos chegar aqui no que foi importante dessa aula aqui para o teu estudo. O que nós falamos de importante aí para o nosso estudo? A gente falou o seguinte, pessoal. Nós vimos, então, que aqui a gente tratou do processo administrativo disciplinar, falamos que o servidor público pode responder a 3 esferas, administrativa, prática com a ilicitude, pode responder administrativamente, civilmente e penalmente, tá? Que em regra são independentes, são cumulativos, que essa independência não é absoluta, porque a penal pode interferir nas outras, como a gente já viu. Vimos que existe a sindicância e o processo administrativo. A sindicância é uma análise prévia, que teria um prazo de 30, parágrafo mais 30. Essa sindicância ela poderia ter como consequência o arquivamento do processo de sindicância, a aplicação das penalidades, advertência, suspensão até 30 dias, ou mesmo a abertura do processo administrativo disciplinar. Mas que para abrir o processo administrativo disciplinar não há necessidade obrigatória da abertura prévia de uma sindicância. Vimos também, pessoal, que o processo administrativo disciplinar ele pode ser pelo rito sumário ou ele pode ser pelo rito ordinário. Tá? O rito sumário, nós vimos 3 hipóteses, que seria um prazo de 30, parágrafo mais 15 no rito sumário, que seria a acumulação de cargos e lista de cargos, a inassiduidade habitual, bem como a acumulação ilícita de cargos. Então, tá, o abandono de cargo, pessoal, a inassiduidade habitual e a acumulação ilícita de cargos públicos geraria, então, processo administrativo disciplinar pelo rito sumário, beleza? Processo administrativo disciplinar pelo rito sumário. Agora, nós temos o processo administrativo pelo rito ordinário, que é o que nós chamamos de rito normal. E aí seria para das demais hipóteses, aí através, logicamente, de um processo pelo rito ordinário, nós podemos aí ter qualquer tipo de penalidade, tá? Nós temos, então, uma autoridade competente que, por intermédio de uma portaria, vai instaurar o processo. Ela não vai conduzir o processo, tá? Ela não conduz o processo. Quem conduz o processo é uma comissão que vai ser nomeada, composta por 3 servidores estáveis. Dentro dela será nomeado o seu presidente, tá? Lembrando que o presidente tem que ter a hierarquia igual ao superior do indiciado ou o grau de formação igual ao superior do indiciado. Essa comissão, então, ela vai fazer a fase da instrução, tomada de depoimentos, também as diligências necessárias. Depois ela vai citar o indiciado para apresentar a sua defesa no prazo legal. Após isso, o que ela faz? Após isso, ela vai exatamente, pessoal, produzir um relatório. E este relatório aí tem que ser um relatório conclusivo. Tem que dizer qual a penalidade sugerida, porque isso vai para a autoridade competente e essa autoridade competente ela vai analisar esse relatório. Não obrigatoriamente ela tem que fazer, a autoridade, ela tem o poder de modificar a penalidade, tá? Ela não tem que seguir exatamente. Se ela achar que a penalidade que foi colocada ali não é a penalidade adequada, ela pode fazer exatamente esta modificação. Tudo bem, pessoal? Depois, então, depois de aplicada a penalidade,
o servidor público ele pode recorrer tanto administrativamente quanto judicialmente, tá? Então, tanto administrativamente quanto judicialmente. Então, ele tem esse poder de recorrer nessas hipóteses aí, tanto administrativamente quanto judicialmente. Para ele poder recorrer judicialmente, ele não há necessidade de recorrer primeiro na via administrativa. Se ele provar, um exemplo, que a demissão dele foi ilegal, ele será reintegrado ao cargo público, com direito a todas as vantagens que ele perdeu enquanto esteve afastado. Beleza, pessoal? Então, foi exatamente a matéria aí da nossa aula, tá? Foi um grande prazer estar com vocês aí nesta semana, falando de concurso público, falando de estágio probatório, estabilidade, falando de provimento, falando de vacância e nessa nossa última aula aqui, falando sobre processo administrativo disciplinar, pessoal. Sou o professor Estevam Freitas, tenho aí praticamente 20 anos trabalhando com concurso e fica aí a aula para vocês. Foi um grande prazer estar aí com vocês. Até mais. Dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.